Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Muito boa noite, pessoal. Aqui é o Décio, está falando, e a gente vai fazer hoje uma reflexãozinha sobre o poder da mente. Eu quero lembrar vocês que durante a minha fala, eu vou procurar ser o mais breve possível, vocês podem ir enviando perguntas. E assim, eu quero falar menos para poder interagir mais com vocês. E as perguntas que vocês tiverem, vocês vão mandando por aqui, depois a gente vai tentar responder, tá bom? Bom, como o tema é o poder da mente, a gente tem que começar definindo mente, né? E isso é uma coisa muito complexa. Vocês sabem que até hoje não existe entre os cientistas uma definição de mente. Não existe um consenso da definição de mente. E existe, assim, uma certa mistura entre mente e consciência, né? E eu vou tentar explicar mais ou menos como eu vejo isso, tá? Como os filósofos e a ciência não têm uma definição de mente, a gente vai buscar na literatura espírita que existe uma definição que é dada por Emmanuel, né? Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte, tá? Então, essa definição do Emmanuel, ela é muito significativa para mim. Por quê? O que é o espelho da vida em toda parte? Bom, vida é outra coisa que a ciência não define. Olha que interessante. E isso é uma coisa mais ou menos fácil de entender, porque como a ciência ela segue o paradigma materialista, todo e qualquer elemento a ser estudado que não seja material, ele não cabe para uma definição materialista. Então, quando você vai definir, por exemplo, vida, a vida não é material, eles têm dificuldade. Então, o que a biologia consegue fazer? Ela consegue definir aproximadamente o que é o processo da vida, ou seja, um ser vivo. Existem algumas classificações para você definir se um ser, se alguma coisa é viva ou não. E mesmo assim, ela tem algumas dificuldades. Isso porque vida não é material, né? Vida é o princípio inteligente. A vida é aquilo que existe, né, como organizador da matéria. Em ciência, na física, existe um conceito de entropia, que diz o seguinte, que um sistema entrópico é um sistema caótico. A entropia é o grau de desordem de um sistema. E a matéria é entrópica, ou seja, ela tende à desordem, ela tende ao caos. E quando ela se organiza, é porque existe alguma coisa anentrópica. Existe algum fator que a organiza. Este fator é uma inteligência. É algo que é organizado, que tem lógica, que tem racionalidade. Então, a doutora Aline Margulis, que é uma bióloga já desencarnada, escreveu um livro fantástico chamado O que é Vida. Em um determinado ponto do livro, ela fala assim que vida são ilhas de ordem num oceano de caos. Então, o oceano de caos é a matéria. E as ilhas de ordem
são os princípios inteligentes, são a vida, não é? Então, se eu for seguir o próprio conceito, né, que não existe um conceito de vida, mas as próprias especulações e as discussões sobre o que seria a vida, eu vou chegar à conclusão que a vida, o que me aproxima mais do conceito de vida é a inteligência. E aí a gente vai falar do princípio inteligente individualizado, que é o espírito ou alma. Né? Tem um parênteses para a gente fazer aí. Alma, segundo a definição do Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado. Mas, se vocês forem prestar bem atenção, o próprio Kardec não gostou muito dessa resposta dos espíritos. Por quê? Porque o Kardec era um cientista. E para a ciência, cada coisa deve ser designada por um só nome, e cada nome deve designar uma só coisa. Então, quando a gente fala espírito, a gente está se referindo ao princípio inteligente individualizado só, ou ao espírito inteligente individualizado mais o seu perispírito, no desencarnado. E quando a gente está falando alma no encarnado, a gente está falando só do princípio inteligente individualizado que está encarnado, ou a gente está incluindo o perispírito aí também. Então, como isso ficou em aberto, o Kardec passou a fazer observações, rodapé, quando ele citava essas palavras, quando ele usava esse conceito, exarado pelos espíritos, ele sempre fazia uma observação para dizer exatamente o que ele estava querendo, a que ele estava se referindo naquele momento, tá? Então, muito bem. O princípio inteligente individualizado, que é a nossa essência, é a nossa individualidade. O próprio nome está dizendo, princípio inteligente individualizado. Na Trindade Universal, que foi descrita pelos Espíritos para Kardec, no Livro dos Espíritos, você tem lá que existem 3 naturezas de coisas. Deus, que é a causa primária e origem de tudo, né? Princípio inteligente e fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é matéria. E o princípio inteligente é princípio inteligente. Esse princípio inteligente criado por ignorante, em um determinado momento da sua evolução, essa quantidade de princípio inteligente vai se individualizar. E aí você vai ter uma alma, ou um espírito, tá? Que nós vamos chamar agora de princípio inteligente individualizado. Esse princípio inteligente individualizado é quem organiza a matéria. É ele que se manifesta como ser vivo. Ele que organiza a formação de um ser vivo. E ele continua existindo depois que esse ser vivo se desorganiza. Portanto, ele é vida, né? Então, quando Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida, se a gente levar em consideração esse conceito que eu coloquei, que vida é a nossa individualidade, então o que seria a mente? Então vamos imaginar o seguinte, que o seu corpo é a sua alma, como se você fosse o princípio inteligente individualizado. E aí você quer observar uma parte de você que está precisando de um cuidado. Então, vamos supor que você vai pentear o seu cabelo. E aí você vai precisar de um espelho para olhar o seu cabelo. Tá? Você vai pegar um espelho pequeno que caiba na sua mão e você vai colocar ele de frente para os seus olhos e você vai ajustar o ângulo do espelho para que você consiga ver o seu cabelo. E aí você pode pentear o cabelo. Tá? O Emmanuel está falando que a mente é o espelho da vida. Ou seja, a mente é a parte de você que está sendo refletida naquele instante. É a parte da sua individualidade que, neste momento, está sendo burilada. Neste momento que eu digo, é nesta encarnação. Porque eu não sou o Décio, eu estou o Décio. O Décio é uma fração da minha individualidade. Eu tenho muito mais características, tenho mais virtudes e mais defeitos do que o Décio está apresentando nesse momento. Mas o Décio é o que está aparecendo no espelho nesse instante. Então,
quando, a cada encarnação, eu ajusto o espelho num determinado ângulo, a uma determinada distância, produzindo um determinado foco sobre uma parte da minha individualidade que eu vou trabalhar nessa encarnação, que eu vou burilar nessa encarnação. Obviamente que a gente sempre vai focar em cima de algo que precisa evoluir. E se algo precisa evoluir, é algo que está em desacordo, é algo que está em dificuldades, é algo que ainda está em potência, mas não se realizou. Então, a cada encarnação, eu vou ajustar o meu espelho em um determinado ângulo, focando determinada parte da minha individualidade. Portanto, a mente seria a fração expressa do eu nesse instante. O eu, princípio inteligente individualizado. Então, o meu espírito, que é mais do que o Décio, tem mais características do que o Décio, nesse instante, ele está se manifestando, formando esta personalidade, que é o Décio, a partir do ângulo de foco e distância que a mente está instalada. É óbvio que isso tem a ver com o nosso cérebro, né? No nosso livro Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, eu, a doutora Irvene e o Sérgio Lopes tivemos a oportunidade de conversar sobre esse assunto, discutir esse assunto, e eu tive a chance de escrever um capítulo, né, falando sobre esse ponto de vista, partindo do pensamento do Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, levando essa discussão do capítulo, desdobrando isso à luz da ciência, para chegar a essa conclusão. Né? Então, a mente é aquilo que é aquela parte de mim, da minha alma, que está neste momento conseguindo se expressar, que está nesse momento interagindo com o ambiente, com o todo, com o mundo. Não é? Então, essa é a mente. E o que seria a consciência? Eu uso a palavra consciência segundo a definição etimológica da palavra, ou seja, consciência, conhecido, que sabe, que conhece, que tem ciência. Então, a consciência é aquilo que nós já aprendemos. São aquelas leis divinas que nós já entendemos, que nós já conhecemos. É aquela parte que já que já faz parte do nosso sistema racional. Então, eu teria a minha consciência expressa, né, que faz parte da minha mente, e eu teria consciência, o meu subconsciente, que eu usaria como exemplo, como se fosse assim, a margem do espelho, é algo que eu realmente não estou vendo, mas que eu posso inferir, porque eu estou olhando uma parte do meu rosto que está aparecendo no espelho, aquela margenzinha que eu não estou vendo, eu posso completar, né? Eu posso imaginar. Esse é o subconsciente. E o inconsciente, que seria aquela parte que não tenho acesso, né? Que eu não consigo abordar, tá? Então, a consciência, dentro dessa minha perspectiva, olhando o que é consciente, ela seria o tamanho do espelho. Então, a mente é o espelho que está refletindo uma parte do meu eu. E a consciência é o tamanho do espelho. Quanto mais consciência eu tiver, e eu vou aumentando o meu nível de consciência com o aprendizado, com a evolução, com as minhas experiências com a matéria, as minhas experiências reencarnatórias, o que vai acabar acontecendo é que o espelho vai ficando cada vez maior. Ele vai ganhando cada vez mais dimensão. E as minhas expressões do eu, as mentes que eu vou formar nas minhas encarnações, elas vão ser cada vez uma porcentagem maior de mim mesmo. Uma porcentagem maior do meu eu. Eu vou cada vez estar mais completo em cada encarnação. Né? Então, vamos fazer uma imagem. Jesus. Né? Como é que era a mente de Jesus? Olha a pretensão. Nós estamos imaginando. Para mim, o espelho que Jesus utilizou para construir a mente dele era um espelho de 360 graus, com espelho em cima e embaixo. Ou seja, ele tinha consciência completa. Então, ele era um onisciente. É um onisciente.
Portanto, aquele espelho, a fração expressa do eu é 100%. Porque ele é um espírito que tem uma consciência plena, né? Um espírito que atingiu a evolução crística. Enquanto nós, a cada encarnação, nós vamos aumentando um pouquinho o tamanho do espelho, mas a cada encarnação também nós vamos posicionando esse espelho de uma maneira ou de outra para que a gente consiga desenvolver partes específicas do nosso eu. Então, eu posso estar resolvendo um problema, uma dificuldade agora, nessa encarnação, mas eu tenho outras na fila, né? E se eu conseguir resolver nessa encarnação essa dificuldade, na próxima eu trago um outro ângulo, de um outro aspecto de mim mesmo, para que eu consiga evoluir, tá? Então, essa seria a visão de mente, tá? E como é que isso se relaciona com o nosso corpo? Então, a relação mente-corpo. Então, obviamente, que a gente tem essa noção muito clara para a gente de que o nosso corpo é uma consequência daquilo que vem da nossa alma. E entre o corpo biológico, o corpo físico e a alma, a gente tem o perispírito, tá? E entre o perispírito e o corpo físico, a gente tem o duplo etérico, ou corpo vital, né? Então, vejam bem, existe uma relação, mas normalmente quando a gente pensa assim, como a alma, né, ou o princípio inteligente individualizado é quem ordena a matéria, e perispírito e corpo físico são matéria, então, obviamente, que ele é soberano sobre a matéria. E né? É verdade isso. Mas o que a gente se esquece muitas vezes é uma coisa que o André Luiz chama a atenção no mundo maior, que quando encarnados, nada é 100% espiritual e nada é 100% físico. Ou seja, eu estou encarnado, o meu princípio inteligente individualizado está presente. A minha mente, que é a fração expressa do meu princípio inteligente individualizado, está desenvolvida e manifesta. E eu tenho um corpo biológico, tá certo? Obviamente que esse meu corpo biológico é o resultado, né? É uma resultante de vários vetores. O vetor que vem do meu passado, das minhas experiências anteriores, que estavam registradas no meu perispírito. O vetor relacionado aos aspectos sociais e culturais de onde eu nasci. O vetor que vem dos aspectos genéticos e biológicos, né, que vão trazer probabilidades, possibilidades e dificuldades, né, habilidades e desabilidades no meu corpo biológico. E tem também os aspectos cosmológicos. O Emmanuel chama a atenção disso também, tá certo? Então, essa resultante é a minha personalidade atual. A cada encarnação, eu vou ter uma resultante diferente, porque vão variar. A própria experiência espiritual minha, o meu passado, vai variar. Porque quando eu desencarnar, Décio, tudo que o Décio viveu vai voltar, vai passar a fazer parte da minha individualidade, do meu todo. Para, na próxima encarnação, eu botar o meu espelho num outro ângulo, estabelecer uma outra personalidade com os vetores que vão ser gerados no ambiente onde eu nascer, as pessoas que eu vou encontrar, a cultura e a genética que eu vou experimentar. Tá certo? De qualquer maneira, existe uma relação de volta, como o André Luiz nos avisou. Então, não é só o espírito que manda no corpo, mas a experiência corporal impressiona o espírito. Senão não teria sentido a gente estar encarnado. Não teria sentido a gente fazer as nossas experiências materiais. Porque a matéria, a experiência na matéria, ela impressiona os nossos sentidos. Os nossos sentidos são colocados no nosso cérebro como um leque de possibilidades. E o nosso princípio inteligente vai eleger, nesse leque de possibilidades, o que a gente considera a realidade. Isso tem a ver com a física quântica, né? Com o colapso quântico. Muito bem. Essa experiência que vem do corpo impressiona o meu espírito. E o meu espírito vai lidar com essas experiências do corpo de acordo com as possibilidades que ele tem nesse instante. E essa relação corpo-espírito
que é uma relação de ida e volta, apesar de ser o espírito o determinante, o corpo também influencia o espírito. É de se esperar isso, mas é uma coisa que normalmente nós não pensamos. Então, se eu sinto dor, se eu sinto fome, se as minhas experiências físicas, elas vão impressionar o meu espírito. E o meu espírito vai tirar um resultado dessa experiência. Ele vai tirar uma conclusão. Ele vai, experimentando aquilo, ele vai gerar uma percepção que vai dizer para ele, isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom, isso é ruim. Isso trouxe consequências adequadas, isso não trouxe. Né? E aí é que a necessidade dos nossos ciclos encarnatórios nessa faixa evolutiva que nós nos encontramos. Por que a gente precisa desses ciclos encarnatórios? Para viver a experiência física grosseira, que ela amplifica as percepções do espírito. Elas impactam o espírito de uma maneira muito poderosa, muito mais poderosa do que na matéria etérica, na matéria fluídica. Então, essa relação mente-corpo é uma relação pedagógica, uma relação de aprendizado, e ela é fundamental para nós. Quando nós ultrapassarmos determinado limite de consciência, quando o nosso espelho já estiver grande o suficiente, a gente não precisa mais da encarnação. Voltando a Jesus, Jesus precisava encarnar? Claro que não. Ele era um ser de onisciência, era um ser de consciência completa, que conhecia todas as leis. Pelo menos a gente imagina isso, né? E aí, o que acontece? Por que ele encarnou? Porque ele tinha uma tarefa. Ele tinha uma tarefa para realizar, né? É a mesma coisa um trabalhador, um mergulhador, que vai mergulhar tantos metros de profundidade para consertar uma peça lá de uma operadora de petróleo lá, que está no fundo do mar. Ele vai para um ambiente absolutamente inóspito para ele, inadequado para ele, ele vai usar uma série de tecnologias para poder se adaptar e continuar ativo naquele ambiente para ele poder fazer aquela tarefa. É mais ou menos o que Jesus fez. Ele desceu nas profundezas, né, da matéria para nos exemplificar o amor incondicional, né, esperando que nós aprendêssemos com o exemplo dele. E eu acho que nós aprendemos muita coisa, faz mais de 2000 anos, né, nós ainda estamos num processo, mas se a gente pensar em termos de eternidade, 2000 anos não é nada, né, são 2 segundos. Então, nós estamos nesse processo. E nós estamos dentro desse processo para priorizar quem? O que é que vai acontecer quando a gente atingir um estado crístico como Jesus? Nós vamos ficar independentes da matéria. Nós vamos chegar ao ponto de não precisar da matéria. Vamos continuar indivíduos. Vamos continuar princípios inteligentes individualizados, mas não circunscritos pelo perispírito como matéria, mas circunscritos por um campo informacional que é o corpo mental, segundo as orientações e as explicações do André Luiz. Então, nós não vamos perder a nossa individualidade quando nós atingirmos os ambientes crísticos. Continuaremos como espíritos individualizados. Só que sem matéria, porque não vai haver matéria no mundo onde nós estaremos. Quando Jesus, que habita esses mundos, desceu para encarnar, ele foi vindo camada por camada, imagino eu, né? E aglomerando matéria ao redor do seu corpo mental e formando um perispírito. O suficiente para que ele pudesse encarnar e interagir conosco aqui no plano físico. Tá? Então, essa relação mente-corpo, ela é importante a gente entender que a experiência física nos impressiona porque somos seres em evolução. Tá? A partir do momento que nós não precisarmos mais disso, nós não vamos mais encarnar. Mas isso me traz um questionamento que é o seguinte: eu estou aqui encarnado, não é? Eu estou experimentando a vida na matéria grosseira, na luz coagulada, na dimensão da luz coagulada. Eu estou aqui sentindo dor, eu estou aqui sentindo fome, não é?
que é uma experiência desagradável, é uma experiência dolorosa. Apesar da gente ter medo da morte, né, o nosso mundo não é aqui. O nosso mundo real, nossa existência natural não é nessa dimensão grosseira física. Mas nós precisamos dela nesse momento, desses ciclos, tá? Então, eu estou passando por essa experiência dolorosa com o objetivo de aprendizado, um objetivo pedagógico, como eu já disse. Tá, mas e aí? Enquanto eu estou aqui, o que eu vou... o que vai ocupar a minha atenção? Basicamente, vai ocupar a minha atenção a minha necessidade de continuar vivo. E isso tem a ver com toda a evolução biológica da vida no planeta Terra. Tem a ver com instintos, tem a ver com mecanismos celulares, de automatismos celulares, tem a ver com uma série de programações biológicas que vêm desde os primeiros arranjos moleculares, quando deitou sobre o mar no planeta Terra já pronto geograficamente, geologicamente, deitou a mônada, que foi dar origem às primeiras formas de vida aqui no planeta, como explica o Emmanuel em A Caminho da Luz. Então, o que acontece? Essas experiências, não é, geraram, nas formas de vida do planeta, essa necessidade premente de continuar vivo. É um instinto de preservação, que é observado em qualquer ser vivo. Até uma célula, uma célula primitiva, né, que vai lá se aproximando para fagocitar uma partícula de alimento, né, se ela percebe que aquela partícula é nociva, é tóxica, ela se afasta daquela partícula, né? Uma ameba, quando ela se aproxima para fazer a fagocitose, para comer uma partícula de alimento, se ela percebe que aquilo é tóxico, ela se afasta. Isso já faz parte do seu sistema de preservação da vida. Então, isso também acontece com os animais mais complexos, isso acontece com todos os animais que a gente conhece no planeta, inclusive nós. Porque apesar de nós sermos espíritos hominais, nós habitamos corpos animais. Os nossos corpos biológicos, eles seguem as mesmas regras de todos os outros corpos, de todas as outras formas de vida do planeta. Não é? A nossa biologia, a nossa bioquímica, a nossa biofísica, a nossa fisiologia é toda baseada nas mesmas leis e nos mesmos princípios, que são os princípios estabelecidos no planeta, pelos organizadores, os construtores, os arquitetos e engenheiros do planeta, que construíram esse ambiente junto com Jesus. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu vou ter, antes de mais nada, essa necessidade de permanecer vivo. E enquanto a minha vida me oferecer dificuldades para sobreviver, o propósito da minha existência terrena é continuar vivo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando eu estou aqui e eu estou passando fome, a minha luta, o meu propósito é me alimentar para continuar vivo. Se eu estou passando sede, o meu propósito é buscar água. Nada vem antes disso. Eu vou correr atrás para continuar vivo. Depois a gente passa por uma outra hierarquia. Se eu tenho alimento, se eu tenho água, se eu tenho abrigo, eu passo para um segundo degrau dessa hierarquia, que é permanecer, perpetuar a minha espécie. Até porque isso também tem a ver com a permanência da vida, da minha vida. Porque se eu desencarno e a minha espécie entra em extinção, como é que eu vou reencarnar? Acaba. Eu não consigo mais reencarnar. O meu processo evolutivo no planeta vai ser interrompido. Como foi interrompido em várias das espécies que entraram em extinção aqui no planeta. Tá certo? Então, o segundo degrau desse processo de autopreservação é a reprodução. E a gente mantém isso até hoje. Tá? Mas, de repente, o que acontece? Acontece que nós estamos num planeta
civilizado, pelo menos teoricamente, não é? Um planeta em que as pessoas se respeitam e um planeta onde as pessoas se auxiliam. É claro que eu não estou sendo ingênuo, mas a gente tem que parar para pensar. Os governos, eles têm essa característica de cuidar de todos, né? Mesmo que nem sempre os governantes pensem assim, mas os governos, eles existem para isso. Então, o que acontece? De uma maneira ou de outra, os recursos que são disponibilizados, eles, pela sociedade como um todo, eles vão acabar auxiliando os menos favorecidos. E aí, o que a gente vai observar é que nas grandes cidades, nas civilizações mais avançadas do planeta, as pessoas não lutam mais pelo alimento, elas têm isso garantido. Não lutam mais pela água, elas têm isso garantido. Não lutam mais pelo abrigo, elas têm isso garantido. De uma maneira ou de outra, isso é oferecido a elas. E se a gente for pensar na parte mais privilegiada desses grupos sociais, a gente vai pensar em pessoas que têm isso e muito mais, não é? Em uma psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, recebida na AME de Minas Gerais, ele dizia que nós não estávamos mais atrás do pão, nós não estávamos mais nem atrás da manteiga, nós estávamos atrás da geleia, dos sabores de geleia. Então, eu tenho uma casa, mas a minha casa me abriga a minha família, mas eu quero uma casa confortável. Não estou falando que isso é errado, tá, gente? Estou só mostrando aonde nós estamos. Porque a gente fala assim, eu preciso de um carro novo. Você não precisa nem de carro, quanto mais de um carro novo. Eu preciso de um carro automático. Você não precisa nem de carro. O carro que você tem te atende, mas se você quer, você não precisa, você quer. A gente tem o alimento, mas a gente não tem só o alimento, a gente quer comer aqueles alimentos que são mais saborosos, que a gente gosta mais. Então a gente está atrás da geleia. Só que aí acontece uma coisa interessante, porque durante muito tempo na nossa evolução, a gente lutou pela sobrevivência. E o propósito da nossa vida era a sobrevivência. Só que agora nós não precisamos mais lutar para sobreviver, nós temos garantidas as nossas necessidades. E para algumas camadas da sociedade, as necessidades básicas são atendidas, as nossas necessidades de conforto extra são atendidas, e a gente passa ao supérfluo. A gente passa a chamar de necessidade coisas que estão muito longe de serem uma necessidade. E é nessa hora que a gente começa a buscar a felicidade em aspectos materiais da nossa vida. É nessa hora que eu começo a achar que eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa maior. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro melhor. Eu só vou ser feliz quando eu tiver tanto de dinheiro no banco. E aí eu passo a lutar para conquistar essas coisas. O meu propósito não é mais sobreviver. O meu propósito não é mais ganhar o pão. O meu propósito agora é ganhar a geleia. E eu passo a minha vida trabalhando e depositando as minhas energias e o meu tempo para angariar recursos materiais. E eu coloco em segundo plano os meus recursos espirituais. E a minha mente está ocupada o tempo todo com esse trabalho de acumular bens materiais. E cada vez que eu conquisto um desses bens, eu comprei a casa maior, eu fico alegre. E eu acho que eu estou feliz, mas eu não estou. Eu estou só alegre. A alegria é fugaz, ela passa. E aí, a hora que eu me acostumo com a casa nova, eu começo a pensar, puxa, eu já não estou mais tão alegre. Eu não me sinto mais tão completo. Será que eu preciso de uma casa maior? Entende? Aí eu vou buscar a casa maior. Aí eu compro uma casa maior, me sinto alegre por um período menor de tempo do que eu fiquei quando eu conquistei minha primeira casa. Aí eu acho que eu preciso de uma maior ainda. E assim vai. Aí tem dois caminhos. Ou aquela pessoa que continua fazendo isso a vida inteira e ela não se preocupa com nada além de ganhar
e acumular recursos materiais, e cada vez ela precisa de mais recursos materiais, porque aquilo passa a satisfazer ela cada vez por menos tempo, cada vez é mais rápido o tempo que ela fica satisfeita com aquilo que ela conquistou, né? Ou aquelas pessoas que, num determinado momento, percebem que aquilo lá não vai trazer nada para elas. É aquela pessoa que ela já percebeu que não adianta trocar de carro, não adianta trocar de casa, não adianta fazer nada, não adianta ganhar mais dinheiro do que ela já tem. Ela não consegue ser feliz. E aquela alegria que ela conquistava a cada... que ela tinha a cada conquista, foi ficando cada vez menor. E tem ainda uma parcela da população que está numa situação mais difícil ainda, que é aqueles que já nasceram em um ambiente em que eles têm tudo o que eles precisam, mais o conforto, mais o supérfluo. E essas almas, que são almas que são mais recentemente encarnadas, são almas que já têm a percepção de que a matéria não é a resposta para a conquista da felicidade. E aí, o que é o propósito da vida para essas pessoas? Qual que é o propósito da vida para essas pessoas? Qual que é o motivo, o sentido de estar vivo para essas pessoas? Essa mesma sociedade que deu o abrigo, que deu a comida, que deu a possibilidade do conforto, que deu a possibilidade do supérfluo, essa mesma sociedade, ela tirou o espírito. Ela tirou de nós a espiritualidade. De nós, que eu digo como sociedade. Então, aquela alma que não encontrou a felicidade na matéria, e nenhuma delas encontra, mas aquela que já concluiu que ela não vai encontrar a felicidade na matéria, essa alma, ela não encontra o caminho da espiritualidade para dar propósito e sentido para a vida dela. Porque o que a espiritualidade nos dá? Independente da religião, a espiritualidade nos dá a transcendência. Ela nos dá a noção de que isto é um ciclo, de que as coisas continuam depois da janela da morte. Ela nos traz a sensação e a certeza, muitas vezes, dependendo do seu nível de convicção, que a gente chama de fé, ela te diz muitas vezes que você precisa conquistar coisas com o seu coração, e não coisas para guardar no banco, ou coisas materiais que vão se desgastar, que podem ser roubadas. Então, essa espiritualidade que transcende, ela dá um propósito muito maior, muito mais significativo. E aí, esse indivíduo vai encontrar a felicidade dele em coisas que o outro nem vê. Então, por exemplo, você sai de manhã, hoje, aqui em Campo Grande fez um sol maravilhoso. Eu saí de manhã, eu peguei meu carro para ir trabalhar. Aí eu peguei a Avenida Afonso Pena, que é a avenida principal aqui da cidade. E os ipês rosa estavam todos floridos. E eu tive que parar o meu carro para olhar aquilo. E eu tive um momento de felicidade. Eu agradeci a Deus porque eu estava vivo, encarnado, e aqui em Campo Grande, nesse dia de sol, com os ipês rosas floridos. Imagina quando forem os roxos. Aí eu finalmente decidi continuar. Parei no farol, em frente ao shopping, e passa um tucano voando na frente do meu carro. E eu olhei aquele bicho voando com aquele bico enorme, colorido, e pensei, que sorte eu tenho. Eu achei um tucano hoje aqui. Um tucano passou voando na frente do meu carro. Para mim, que sou paulista, isso é um acontecimento. Não é? Eu só via tucano no zoológico. E aí eu cheguei lá no meu trabalho e agradeci porque eu tenho um trabalho. E aí eu cheguei lá e encontrei as pessoas que trabalham comigo, que me cumprimentaram, que foram gentis comigo, e assim vai indo. Eu vou degustando a vida, porque eu tenho o conforto, eu tenho o supérfluo. E o que me move nesse momento? Eu preciso de mais supérfluo? Não. Eu preciso de mais conforto? É impossível. Estou no limite do meu conforto, eu não preciso de mais. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um motivo para estar vivo. O motivo para estar vivo é agradecer,
que eu estou aprendendo, que eu estou me aperfeiçoando, que eu estou evoluindo e que eu consigo ser útil para alguém. Eu consigo ser útil para os meus pacientes. Eu consigo ser útil para as pessoas que trabalham na minha equipe. Nós somos uma equipe, cada um de nós tem uma tarefa. E que a minha tarefa ajuda a minha equipe. Entende? Não a minha, porque a equipe é minha. A minha, porque eu faço parte dela. E aí, eu consigo transcender. Por quê? Porque eu tenho espiritualidade. Eu consigo transcender. Eu percebo que um dia a casa que eu moro não vai mais ser útil para mim. Um dia o carro que eu dirijo não vou mais precisar dirigir. E não preciso nem morrer para isso, né? É só eu ficar senil o suficiente para não enxergar direito, para não ter coordenação motora direito, e vou ter que pedir para alguém me levar, ou vou ter que pegar um transporte, um Uber, um ônibus, sei lá o quê. Entende? Então, o que dá sentido para a vida é a espiritualidade. E ela foi roubada dessa geração que está encarnando nesse planeta Terra. E aí, o que acontece? As vicissitudes de estar encarnado, as dores que a matéria provoca, elas ficam insuportáveis. Porque, como disse Viktor Frankl, para o ser humano, quando existe um porquê, ele aceita qualquer como. Toda e qualquer dificuldade é superável, aceitável, desde que eu saiba o propósito daquilo. Desde que eu saiba para quê, por quê eu estou passando por aquilo. Viktor Frankl, para quem não sabe, é aquele psicólogo que viveu dentro de um campo de concentração nazista no Holocausto. E quando ele saiu, ele criou a logoterapia. E o que manteve ele vivo dentro do campo de concentração? A espiritualidade, o propósito. Ele tinha um propósito. Ele tinha um sentido. E isso é o que está faltando hoje na nossa sociedade. Porque quando eu não tenho propósito, quando eu não tenho um porquê, nenhum como é suportável. E aí você pega um jovem, um espírito encarnado, altamente sensível, cuja espiritualidade foi amputada dele pela sociedade, pelo mundo acadêmico, pelo cientificismo materialista. E ele não tem por que lutar. Ele não precisa de mais nada material. E aí a vida dele vira um vazio insuportável. E ele prefere tirar a vida dele. Não porque ele quer morrer, porque ele não quer existir. Porque aquilo não tem sentido para ele. E se ele não tem transcendência, se ele não tem nenhuma perspectiva de olhar o além, não faz nenhum sentido ele continuar sofrendo. E qualquer sofrimento é insuportável. E aí nós estamos vivendo essa epidemia de suicídios. Porque as pessoas estão sem porquê. Elas estão sem sentido, sem propósito. E quem pode dar isso a elas é a espiritualidade, é a fé. E eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o espiritismo é o veículo ideal para isso. Por quê? Porque o espiritismo nos leva a Deus pelo caminho da razão, da lógica. Ele não abre mão da ciência, ele usa a ciência para nos levar à presença do Mestre Jesus. E a divulgação dessas ideias, mesmo que não sejam com a bandeira do espiritismo. Eu sou professor universitário, eu dou aula em pós-graduação, eu cansei de fazer palestras espíritas com uma linguagem científica. Eu não preciso divulgar o espiritismo, eu preciso divulgar as ideias do espiritismo. Eu não preciso angariar espíritas, eu preciso angariar espíritos. Espíritos que encontrem a sua espiritualidade, que encontrem o sentido para as suas vidas, que encontrem um porquê. E isso nós temos a faca e o queijo na mão. E é por isso que nesse Setembro Amarelo, nós precisamos nos lembrar, nós espíritas, que nós temos muito a dar para essa geração
que está perdida no vazio, que está perdida no nada, que está na encruzilhada. Não preciso de matéria, mas não existe espírito. Ilumina o caminho. Existe sim. E eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de ciência. Existe. Siga esse caminho. Experimente. Experimente a caridade. Experimente a convivência com os mais necessitados. Né? E você vai se curar. Eu faço parte e sou um incentivador de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Quem vai para lá, eles fazem caravanas para levar os que assistem aos assistidos, e o que a gente percebe é que os assistidos são os da civilização que vão lá para Moçambique para ver aquela população que não tem nem água para beber, nem comida para comer, nem casa para dormir, e que estão felizes, estão cantando, estão dançando, quando eles encontram alguém que lhes dê um copo de água limpa, que lhes dê uma cama limpa para dormir, com um teto em cima, que lhes dê um prato de comida. E quando nós chegamos lá, nós percebemos que os miseráveis somos nós, e não eles. Eles não têm a matéria, que é descartável, não faz nem parte do nosso mundo. É algo que nós estamos usando temporariamente, momentaneamente. Mas eles têm a alma feliz, a alma limpa, e nós não. E quando nós chegamos lá, nós percebemos que os assistidos somos nós, os miseráveis da alma, que não tem mais a fé dentro do seu coração, que não conseguem enxergar o transcendente, não conseguem enxergar o que vai além da matéria. Né? Essa miopia do civilizado moderno. Então é a hora de nós terminarmos este ciclo materialista e começarmos um novo paradigma, que tem sido chamado na ciência não de paradigma espiritualista, tem sido chamado de paradigma pós-materialista. Né? Para não se criar os anticorpos da palavra espírito, espiritual, que está muito ligada à religião. Religião são grupos de pessoas, grupos sociais. Eles professam a espiritualidade, mas nem sempre de maneira eficaz. Mas ser espiritualizado, sim, é sempre eficaz. E é assim que nós devemos usar os nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita para demonstrar, através do exemplo, e para auxiliar, através do amparo, aqueles que estão encontrando esse vazio nas suas almas. As pessoas, quando elas se matam, elas não se matam porque elas querem, elas se matam porque elas não têm opção. Nós devemos oferecer uma opção. Jogar a boia para aquele que está se afogando. Auxiliá-lo. Dar uma esperança. Mostrar um caminho. E nós temos muitos recursos para isso dentro do Espiritismo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, e eu me coloco agora à disposição para responder perguntas, se houverem. Estou recebendo aqui, posso ir respondendo, né, Cléber? Tem uma pergunta aqui da Magda Lopes. O que organiza a matéria dos princípios inteligentes não individualizados? Boa pergunta, Magda. Olha, o que organiza a matéria dos princípios inteligentes não individualizados é o princípio inteligente, mesmo não individualizado. É claro que isso é uma teoria, tá? Eu trago essa teoria no meu livro Da Alma ao Corpo Físico, a individualização do princípio inteligente. Mas eu sigo a orientação do André Luiz e do Emmanuel. Então, a matéria, o princípio inteligente não individualizado, ele já tem uma forma de individualização quando a gente fala de mônada, como é a palavra que usou Emmanuel, que é uma porção de princípio inteligente que vai animar seres unicelulares, por exemplo. Mas, em algum momento, eu vou ter indivíduos que são temporariamente individualizados, como eu acredito que sejam os insetos, por exemplo. Os insetos, eles fazem parte de uma mônada. Por exemplo, um formigueiro.
seria uma mônada. E cada formiga que encarna é uma porçãozinha daquela mônada. Quando ela desencarna, ela volta para a mônada, trazendo as experiências dela. Então, nesse momento, o que está organizando a formação daquela formiga é a informação da mônada, né? Então, isso vai acontecer sempre. É claro que a partir do momento que nós ficamos permanentemente individualizados, nós nos descolamos da mônada, é como se nós deixássemos de fazer parte de uma piscina, que você tira um copo d'água da piscina, joga a água de volta para a piscina. Quando você tira o copo d'água da piscina, aquela porção de água está dentro do copo, é um indivíduo. Quando eu jogo ela de volta na piscina, cadê aquele copo d'água? Não existe mais. Isso é o que acontece na mônada. Quando ocorre a individualização permanente, é como se aquela piscina virasse uma piscina de bolinhas. Então, a bolinha que está na piscina sai, ela é uma bolinha. Quando ela volta, ela continua sendo uma bolinha. Só que agora você vai perder ela no meio de todas as outras bolinhas parecidas com ela, né? Então, nesse momento da individualização permanente, aí essa organização ganha requintes e ela vai ficando cada vez mais complexa, tá? Para a gente ir chegando lá cada vez mais no processo evolutivo para sair de ser animal para ser hominal e de ser hominal para ser crístico, tá bom? A Silvia Pegoraro está perguntando o seguinte: como podemos alinhar nossos pensamentos junto à divina claridade? Esse é o nosso desafio, né, Silvia? É o nosso desafio. O nosso desafio, e principalmente para nós, que já conhecemos o caminho, é um desafio íntimo, né? A gente sabe qual é o pensamento divino. A gente sabe qual é o pensamento do bem. A gente teve tantos exemplos aí, né? Se a gente não for citar Jesus, que é o maior de todos, a gente pode citar vários exemplos, né? O Chico é um dos maiores, mais próximos de nós, mas eu posso falar de Madre Teresa, eu posso falar de Gandhi, eu posso falar de Martin Luther King, eu posso falar de um monte de pessoas que estavam com o seu pensamento alinhado com o pensamento divino. E nós temos o exemplo, temos o caminho. O problema é que nós ainda somos seres atávicos. Nós ainda estamos muito ligados a reflexos do passado, né? E aí a gente tem essa dificuldade. Mas se a gente se manter atento, e se a gente fizer a nossa prece, se a gente fizer as nossas leituras, se a gente ficar se relembrando a si mesmo, né, do caminho certo, da atitude certa, eu acho que a gente vai ter esse alinhamento que você colocou, e as coisas vão ficando mais fáceis. Porque a gente, do mesmo jeito que a gente se acostumou a agir errado, a gente se acostuma a agir certo, e teoricamente é mais fácil se acostumar a agir certo, porque as consequências do agir certo são consequências positivas, que trazem paz, harmonia, serenidade para a gente, né? Tá bom? A Maria Medeiros: como posso fazer para equilibrar os meus pensamentos? Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu falei para a Silvia, Maria Medeiros. Assim, a gente tem que lutar, né? Tem que se esforçar para que as coisas, que a gente consiga manter o nosso equilíbrio, né? A partir dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos nada mais são do que a expressão dos nossos sentimentos. As nossas ideias, os nossos sentimentos nascem na nossa alma, e aí, a partir daí, a gente expressa eles em pensamentos, que podem ou não ser cristalizados em atitudes e em palavras. Mas, de qualquer jeito, a gente já emitiu eles. Antes de falar, a gente já pensou. Antes de agir, a gente já pensou. E antes de pensar, a gente já sentiu. E a educação dos nossos sentimentos é o processo de evolução do nosso espírito. Nós precisamos dessa vivência, não é, entre o certo e o errado, para a gente conseguir fazer esse alinhamento, né? Encontrar esse trilho que Jesus também sinalizou para a gente, né? A Ângela de Lacerda, ela pergunta: como auxiliar quando a pessoa que está próxima de nós não quer ajuda? Por conta da pandemia, ela está mais chorosa e sem ânimo. Ângela, isso é uma tortura, mas é muito difícil, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio.
E a gente não tem como influenciar o livre-arbítrio do outro, né? Jesus não fez isso. A gente fala que Jesus curou, aí a gente vai ver qual era a frase que Jesus proferia depois das curas, entre aspas. Ele falava, a tua fé te curou. Esse é o poder da mente. A mente cura e adoece. Efeito placebo é efeito nocebo. Então, quando eu quero alguma coisa, eu acabo gerando as condições para que isso aconteça. Quando eu quero de verdade, quando aquele desejo, né, vem de dentro de mim e eu busco ele. E esse desejo pode ser pelo bem ou pelo mal, viu? Não se iludam. Nós adoecemos muitas vezes porque nós escolhemos a doença. Aliás, muitas vezes não sempre, né? É que a doença também vem de fora para dentro, os estímulos externos, né? Agora, o que vai acontecer com aquele estímulo, que é um fator desencadeante? Ele tem que encontrar um fator predisponente em nós para que aquela doença se manifeste. E nem sempre isso acontece, porque a gente pode bloquear aquele estímulo patogênico se a gente tiver o desejo de saúde. Então, quando uma pessoa está anérgica, né, quando ela em um quadro depressivo, quando ela não quer nada, nós não podemos obrigá-la a querer. Não temos como fazer isso. Ah, então nós não vamos fazer nada. A gente pode sim. A gente pode tentar mobilizar ela, não falando, porque isso não vai adiantar. A gente pode tentar mobilizar, primeiro, através da prece, da vibração, do passe, né? Das leituras, fazer leituras junto dela, mesmo que ela parece que ela não está ouvindo, você fazer leituras, pegar o evangelho, ler junto dela, muitas vezes isso pode trazer, mexer com a alma dela, né? É óbvio que quando você estiver fazendo a leitura, a espiritualidade vai estar trabalhando para tentar trazer ela de volta, mas ela precisa escolher estar de volta, né? E, finalmente, a atitude. Se você estiver de bom humor, se você levar pessoas que estão felizes, se você criar situações alegres, se você levar para ela perspectivas felizes, notícias boas, você está tentando colocar ela no caminho que faça nascer dentro dela a vontade. Essa sim, né, é diferente do desejo. A vontade é o combustível da alma. E quando ela falta, nós estacionamos na nossa miséria e ficamos ali até apodrecer. A gente precisa da vontade. E a vontade é de cada um. É a nossa contribuição particular para o mundo. É a nossa vontade. É a única coisa que a gente tem de nosso para oferecer, né? E quando isso está faltando, a gente precisa ser estimulado. Eu acho que talvez seja esse caminho, né? Mas não é fácil, porque você que está olhando sofre, né? E a pessoa que está ali naquela situação, muitas vezes não tem forças para reagir. Então, o que a gente pode fazer é isso, orbitando ela, né, girando ao redor dela, tentar criar estímulos para que ela consiga reconduzir a sua vontade, produzir de novo o combustível da sua alma. Tá bom? A Cássia Vieira, ela pergunta assim, quando perdemos o propósito da vida, por onde recomeçar? Olha, acho que o melhor caminho, Cássia, é você recomeçar por Jesus, não é? Porque ele é o nosso grande mestre. Parece meio piegas isso, né? Parece meio lugar comum, mas não é. Não é. A mensagem do Cristo é altamente positiva, é altamente otimista, ela é consoladora. É por isso que o Evangelho, é por isso que o Espiritismo é chamado consolador. Porque o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar esse porquê, que vai dizer o seguinte para você: olha, aguenta o como, porque o porquê vale a pena. Aguenta o como. Aguenta que tá ruim agora. Aguenta que as pessoas parecem tão pequenas perto de você. Aguenta que a sua vida parece tão sem sal. Aguenta que tudo parece tão difícil. Por que eu vou aguentar? Porque no final eu vou estar recompensado.
né? Quando você tem trabalho para fazer um prato de comida, quando você está fazendo um prato que você gosta, uma comida que você acha legal comer e que dá trabalho de fazer, por que você faz? Porque no final você vai degustar a comida. Quando você vai para a academia fazer ginástica, por que você vai? Quem é que gosta de suar, de fazer força? Ninguém gosta, mas por que você vai? Porque você quer ter saúde no final. Você quer emagrecer, você quer que a sua pressão baixe, você quer que a sua glicemia diminua. E aí, aquele esforço, aquela dificuldade, naquele momento, passa a fazer sentido para você. Bom, eu estou passando por esse aperto agora, porque depois eu vou ter a recompensa disso. Então, não desiste, Cássia. Não desiste. O porquê está aí, na tua frente. Você precisa reencontrar ele. É você se dar a chance de perceber que tem muita coisa legal na sua vida. Se a tua vida está preto e branco, para ver uma árvore que está florida. Para ver um gatinho que está brincando na rua. Para ver um pôr de sol. Sabe? Para ver coisas boas. Né? Desliga o seu celular e liga os seus olhos para o mundo. Para de assistir TV e vai assistir a vida. Tudo isso vale a pena. E as coisas que estão acontecendo são coisas valiosas, valiosas. O vento que bate no teu rosto quando está calorzinho, que mexe o teu cabelo, como se estivesse acariciando, como se tivesse alguém te acariciando a sua cabeça. Não tem coisa mais gostosa que isso. Isso acontece com a gente, às vezes a gente nem percebe que bateu o vento, a gente nem viu que estava tendo pôr do sol, a gente nem percebeu que tinha um gato ali brincando, a gente não se deu conta que a árvore floriu. Mas ela floriu, o gato está lá, o sol se pôs, a cor, o cheiro, as coisas estão acontecendo, a vida está acontecendo e está oferecendo todo esse prazer para você. Busca, procura. Mas não precisa esperar uma coisa maravilhosa, um milagre. O milagre é estar aqui encarnado, vivo. O milagre é que todo dia amanhece. O milagre é que tem cheiro de flor. O milagre é que sempre tem alguém que te ama, que está perto de você, que é o teu bem. Usa isso. Usa. Presta atenção no detalhe. Não fique esperando acontecer, Deus descer, abrir uma janela no céu, descer uma nave espacial, sair um ser de luz. Não precisa disso. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você viver a sua vida e perceber as coisas que estão do seu lado. As coisas pequenas que estão do seu lado. Curtir na hora que você deitar que a sua cama está limpinha, que você tem um lençol limpinho. Curtir que você consegue dormir num quarto confortável. Curtir o seu cafezinho, curtir uma bala, um docinho, sabe? Curtir, degustar, degusta a vida. E aí esse é o caminho. Você começa por aí e você vai ver quanta coisa legal tem para você descobrir, né? Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Tem muita coisa para você descobrir. Tá certo? Espero que tenha ajudado, Cássia. Espero que você encontre o fio dessa meada aí. Tá bom? Muito bem, gente. Eu acho que é isso. É o que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Né? Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês
por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br